Bom dia, boa terça-feira. Vamos mais um estudo da lição. O título da lição hoje é Davi, um exemplo prático de espera. Então, a partir desse exemplo, que nós possamos também esperar as nossas respostas, das nossas orações, dos nossos objetivos, que esse também seja um exemplo para nós, né? Para a nossa vida. Bom, a história começa lá em 1 Samuel 16, versos de 1 a 13. E ali fala, né, que Samuel, ele deveria ungir um novo rei. Samuel, com um pouco de receio de o rei Saul matá-lo, quando ele fosse ungir um novo rei, o Senhor falou que estaria com ele, que ele pegaria um novilho, fosse sacrificar esse novilho junto com a família de Jessé, e ali ele iria escolher um novo ungido. Então Samuel fez exatamente como o Senhor havia falado, pegou lá o novilho, chamou a família de Jessé e foi sacrificar esse novilho e escolheu um ungido. Chegando lá, ele passou por Eliabe, que era um dos filhos, lá no capítulo 16, ele passa por Eliabe, vê a formosura de Eliabe e fala assim: esse com certeza deve ser o ungido do Senhor. Mas aí o Senhor fala para ele e disse: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor vê o nosso coração, não o nosso exterior. Para Ele não existe o mais poderoso, o mais rico, o mais pobre. Não, Ele vê o nosso coração. E Ele já havia escolhido no seu coração quem seria esse ungido. A gente sabe quem vai ser. E aí Jessé passou ali os 7 filhos dele e o Senhor falou que não seria nenhum deles. E aí Samuel, você não tem mais nenhum outro filho? E Jessé falou: não, tem um mais moço, ele está apacentando as ovelhas. E aí Samuel fala: então pede para chamá-lo. E quando chamou, o Senhor falou: é esse que você deve ungir. E aí Samuel ungiu o novo rei de Israel, Davi. E esse percurso que Davi teve que percorrer a partir do momento que ele foi denominado novo rei, ele passou por muitas tribulações. O Espírito do Senhor saiu de Saul e Davi foi chamado para que ele pudesse tocar harpa e acalmar, e para que esse espírito pudesse não atormentar o espírito do rei Saul. Nós vimos também na história que Davi, ele lutou contra Golias e foi vitorioso. Nós sabemos também que o rei Saul e o próprio Jonas, seu filho, sabia que Davi seria o novo rei. E aí Saul começou a perseguir a Davi. Então Davi estava passando por um tremendo crisol, uma tremenda dificuldade. Apesar de ser denominado rei, né, ser ungido, ele estava passando por momentos difíceis. Saul levou 3.000 homens e foi ao encontro de Davi para matá-lo. Mas ele acampou num determinado local e ali, naquele acampamento, Davi desceu junto com Abissai e chegando ali no local onde todos estavam dormindo, ele estava perto do rei. E aí olha o que no capítulo 26, do verso 1 a 11, depois vocês podem ler, meditar também nesse capítulo. Abissai fala, Deus entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixe-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso. Segundo, Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mate, pois quem haverá de estender a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará, que morra,
ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde, que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos. Então ali, Davi demonstrou a fé, a esperança e decidiu esperar o tempo de Deus. É isso que muitas vezes nós temos que fazer, esperar o tempo de Deus. Se Deus está contigo e se Deus vai conceder isso, espera o tempo dele. E não devemos passar diante dele, passar diante de Deus. Porque Deus age no tempo certo. E continuando esse relato, lá em 1 Samuel 26, do verso 12 ao 25, como essa atitude de Davi repercutiu para Saul. Então ele pegou a sua lança, pegou ali a sua água, ele foi para um lugar bem distante, lá na montanha, e aí começou a chamar o comandante da guarda de Saul, Abner. E ele falava, você deixou o senhor desguarnecido, tal. E aí Saul, vê que ele estava na mão de Davi. E Davi não tirou a sua vida. E ali ele se reconciliou. Mandou alguém lá pegar a sua lança, pegar a sua água. Foram lá, pegaram e eles se reconciliaram. Davi seguiu seu rumo e Saul voltou da onde ele tinha vindo. Nós vimos aí que Saul se arrependeu de perseguir Davi. O futuro do rei Davi mostrou seu valor e a sua confiança que ele tinha em Deus. Ou seja, o futuro rei mostrou seu valor e a sua confiança em Deus. E que ele confiou que Deus estava no controle. É o que nós devemos fazer. Então, quando olhamos esse caminho que Davi até o trono, podemos resumir sua jornada em uma única frase curta: não pegue o que Deus ainda não lhe deu. Os dons de Deus são sempre mais bem recebidos quando vêm às suas mãos em seu tempo, no tempo de Deus. No entanto, isso pode exigir muito tempo de espera. E nós temos que esperar. Esperar porque Deus está no controle. Você vendo a história de Davi, ele poderia ter assassinado Saul, e teria uma boa justificativa para isso, Afinal, fora dito a Davi que ele teria o trono. Além disso, Saul era mau. No entanto, suas ações demonstraram a fé, a confiança e seu valor. O que você pode extrair desse exemplo para si mesmo em sua espera, as suas respostas? Pense nisso. Deus está no controle. Deus te abençoe, te dê uma ótima terça-feira e que Papai do Céu coloque no seu coração, no meu coração, a vontade de esperar no Senhor e esperar no tempo dEle. Não irmos adiante dEle. É o meu desejo e minha oração. Amém.